usuários do transporte público do conjunto Nova Natal começaram a contar a partir de hoje com mais uma linha de ônibus, a 6443. A implantação da linha era uma reivindicação antiga da população e no primeiro dia a movimentação de passageiros já está dentro do esperado. Os moradores ficaram sabendo da novidade e iam até o terminal na Rua do Baião para conferir todos os horários e o itinerário da nova linha, a 6443, que começou a operar nesta segunda-feira. Muita gente gostou e acredita que vai poupar tempo pegando o ônibus que começou a passar por Nova Natal. Vai ser bom para mim, porque eu faço a minha faculdade lá na Prudente de Moraes e vai ficar a parada logo na frente, que é a Maurício de Nassau. Aí para mim vai ficar ótimo. Eu desço na rodoviária, a antiga rodoviária velha, e pego um ônibus para Hermes da Fonseca. É bem melhor, acho que para todos nós aqui de Nova Natal. O secretário adjunto de Transporte, Clodoaldo Trindade, explica que a nova linha percorre 53 quilômetros em quase 3 horas de viagem. É a extensão da linha 43, que saía de Brasília Teimosa. Com a implantação da 64A, veio a ser compartilhada com a 43 e implementando assim, somando assim 10 veículos a mais, 6 veículos a mais em todas as duas linhas. Então são 10 veículos operando hoje com uma frequência de 15 minutos. O líder comunitário de Nova Natal afirma que a população esperava por essa linha há 6 anos. Porque foi uma coisa que começou em 2009, mas que hoje é um prazer mesmo para a comunidade estar desfrutando desse novo itinerário. A unificação das linhas 64 e 43 era uma reivindicação da população de Nova Natal e também uma promessa feita pela STTU em julho deste ano, no momento em que houve o aumento da tarifa de ônibus na capital. Tanto a linha 48, que foi colocada pelo campus universitário, como também a implementação também de mais um veículo no campus universitário, na linha do campus, na 588. Foi também colocado mais um veículo na linha 599, que no caso sai do Planalto, do Guarapes, até a Roberto Freire, ali próximo à Cidade do Jardim, e fazendo com que também essa mesma linha parasse na estação de transferência. Os motoristas que estrearam a nova linha sentiram a população ainda bastante desinformada. Tinha muita gente que não sabia qual era o carro que ela teria que pegar, tanto para ir para o Alecrim, como para ir para Igapó, para ir para outros itinerários que elas estão acostumados, descer no nordestão de Santa Catarina, por exemplo. Então o pessoal não sabia qual era o carro que pegava. Mas o movimento de passageiros já está demonstrando que a linha era mesmo necessária. Passei a primeira viagem, deu em torno de 80 passageiros, a segunda viagem deu 95, na terceira viagem já deu 147 passageiros, por assim, foi no fichário. Só para ressaltar, essa linha 64A43 parte de Nova Natal e passa pelas Rocas, Praia do Meio, Santos Reis e vai até o bairro de Candelária. Conseguir estacionar em algumas áreas de Natal tem sido cada vez mais complicado. No entorno do Parque das Dunas, a movimentação é ainda maior no fim de semana e é justamente nesses dias que tem acontecido o maior número de infrações. Por causa disso, a fiscalização da STTU está sendo intensificada. Todo fim de semana, a Avenida Alexandrino de Alencar fica assim, tomada de veículos estacionados nas duas vias. O motivo é a procura pelo Parque das Dunas como área de lazer. Sem alternativa de estacionamento, o jeito é deixar o carro bem afastado do parque. Eu vim aqui para assistir uma representação teatral, aí com as crianças. Primeiro deixei as crianças, voltei, estacionei e agora tenho que voltar caminhando. Por causa do movimento, a Secretaria de Mobilidade liberou o estacionamento ao lado do canteiro central. O problema é que muitos motoristas ainda insistem em parar de maneira irregular. E apenas notificando aqueles que pararem obstruindo os retornos, ou então ainda na entrada do retorno, no acesso ao retorno. Lembrando que nessa via também passam 2 linhas de ônibus e o ônibus precisa de um espaço para retornar. A fiscalização aqui na Alexandrino de Alencar foi reforçada nos últimos 15 dias e os agentes de mobilidade estão orientados a reforçar as atividades nos fins de semana. Para alguns motoristas, uma alternativa para amenizar o problema seria a liberação de estacionamento dentro dos órgãos públicos nas imediações do parque e que ficam fechados nos fins de semana. Sábados e domingos e feriados. Poderia abrir sim para
acomodar mais o público que vem ao parque. Facilitaria bastante, né? Porque parece que eles têm um espaço grande ali, né? Vocês falam que pelo menos nesse período, né? Para o médico Guaraci Barbosa, o que falta mesmo é educação por parte de alguns motoristas. Diariamente, pessoas arbitrárias tomando contramãos, né, vias de contramão, estacionando onde absolutamente não deve, né, até atrapalhando outras pessoas. Nas mínimas coisas, procurar fazer as coisas corretas. Depois de muita polêmica, a obrigatoriedade do extintor modelo ABC para os carros de passeio foi cancelada pelo CONTRAN. Mas a dúvida agora, principalmente de quem comprou o extintor, é se o equipamento era realmente necessário e ainda se motorista e passageiros estariam aptos a usá-lo. Agora, quem possui veículo de passeio pode optar por ter ou não extintor de incêndio no carro. Pelo menos foi essa a decisão do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. De acordo com o órgão, a não obrigatoriedade está respaldada na consulta aos setores envolvidos, como o Corpo de Bombeiros. Para o coronel Laurêncio, a não exigência tem um lado bom e o ruim. Problemas no motor, vazamento no combustível, tudo isso pode gerar um incêndio. Mas como evitar, coronel? A indústria automobilística, ela é muito cuidadosa hoje, né, na fabricação dos veículos, principalmente com relação aos condutores, né, de combustível. Que antigamente se usavam mangueiras, né, de borracha, hoje são tubos metálicos, né? Então hoje essa possibilidade de um vazamento ela foi bastante reduzida. Mas o que pode acontecer ocorrendo um vazamento de combustível e nos componentes elétricos, que seria a bateria, os condutores, os cabos que conduzem a eletricidade para as velas do motor, poderia gerar uma centelha, né, e causar a ignição desse combustível e com isso gerar um incêndio. O condutor de veículo, ele não é obrigado para se habilitar em passar por um treinamento de como combater o incêndio utilizando o extintor. Então, o ato de tentar combater o incêndio sem ter uma capacitação, sem ter um treinamento e também sem conhecer o extintor de incêndio, ele pode se acidentar. Mas todos os veículos utilizados comercialmente precisam do extintor. É obrigatório. Caminhões, ônibus, micro-ônibus. Nestes casos, quem não estiver com extintor poderá pagar multa de R$ 127,69 e terá 5 pontos na carteira. Mas um detalhe faz toda a diferença. Apenas 3% dos motoristas brasileiros sabem usar o extintor. Ele ensina. Inicialmente, verifica se está pressurizado, né, o ponteiro marcando o verde, e puxa-se essa trava para destravar esse gatilho. E aí sim, vai ser acionado o gatilho direcionando o jato, né, para a base do fogo. Diante disso, todo cuidado é pouco na hora de tentar apagar um incêndio. Combater fogo com o extintor só em princípio de incêndio. Caso contrário, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado rapidamente. Você vai ver a seguir, Motorromaria abre festejos aos padroeiros mártires de Cunhaú e Uruaçu. E ainda, evento Bem Vestir atende dezenas de pessoas com distribuição de roupas e calçados e ainda oferecendo serviços gratuitos. Nós voltamos em instantes. Agora em Natal são 8 horas e 25 minutos.